Bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, bom dia, dia 6. Eu vou aqui fazer um vídeo com relação ao jogo Fluminense 2 e Boca Juniors 1. Bom, eu falei para vocês aqui sobre o racismo, muita coisa indicava essa predominância nessa partida sobre o racismo. Boca Juniors chamava os jogadores negros de macaco, chamou Pelé de macaco, Coutinho de macaco, time do Santos de macaco. Fluminense tem histórico de pó de arroz, pegou o negão e colocou pó de arroz no rosto para ficar mais branco, para jogar no Fluminense. Fluminense que jogadores negros não entram pela entrada principal social do Fluminense, entra pela entrada dos jogadores, entendeu? Tipo porta de serviço. Então é o seguinte, o Fluminense tem o seu histórico de racismo interno, daí dirigentes do Fluminense, contrário ao racismo dentro do Fluminense, criaram o Flamengo. O Flamengo é cria, o time de futebol, o clube de regata do Flamengo é cria do Fluminense por causa disso, por causa de racismo, que dirigentes não satisfeitos com o racismo dentro do Fluminense criaram o clube de regata do Flamengo. Então é o seguinte, esse jogo eu falei que o mais importante estava sendo ali, na minha visão, até espiritual, estava sendo o racismo, e se confirmou. O jogo Fluminense e Boca Juniors, os negros se destacaram. Na jogada do gol do John Kennedy, houve uma tabela com o jogador negro, também jogador do Fluminense, que tinha o cabelo Rastafari. O Keno fez uma jogada de cabeça, foi um passe de trança, Rastafari, um passe de cabeça, ele estava com o cabelo trançado, e ele de cabeça, ele ajeitou a bola para o John Kennedy, outro negro, chutar no gol do Boca Juniors racista. Então é o seguinte, a trança na cabeça do Keno amorteceu a bola para deixá-la pingando na frente do Zumbi dos Palmares, do guerreiro, do Pelé, incorporado aí na vingança, e exatamente de Nacunaíma, o herói, né, o herói da literatura, né, o negro herói, chutar e marcar o gol para o Fluminense, que foi o John Kennedy. Então você vê aí que há a parceria completa do negro. Do lado do Boca Juniors, a Víncula, o lateral direito, outro negro também, marcou o gol contra o Fluminense que é um clube no seu histórico, desde o começo, excludente, também vários casos de racismo, entendeu? Então o Fluminense também não é lá flor que se cheire nessa área de racismo. Então eu falei para você, era um clássico racista, de clubes racistas da América do Sul. E quem foi os heróis? Os negros, certo? A Advíncula, pelo lado do Boca Juniors, marcando gol, né? E aí a ajeitada do jogador do Fluminense com trança, o Keno, e em seguida o John Kennedy, ele também negro, marcou o gol. É o seguinte, eu quero lembrar que o negro brasileiro, ele é superior ao negro africano. Porque o africano, ele não viveu a escravidão, ele não viveu o passado que nós tivemos aqui com a raça negra, de 300 anos de escravidão. Então, quer dizer, no caso, o negro africano nasceu no continente africano, tudo bem, a mãe África, mas aqueles que chegaram aqui foram selecionados, os fracos morreram na travessia nos navios, nos porões de navio, os mais fortes eram vendidos, comercializados, então houve uma seleção, e hoje o negro brasileiro, carioca, ele é superior, ele não é um qualquer, é um sobrevivente,
é da raça dos negros da elite, aqueles que sobreviveram. Então, eu quero aqui passar algumas informações para terminar com relação com esse capítulo aqui no futebol brasileiro, a vitória do Fluminense. Lembrando, Jesus era negro, certo? Né? Se você vê os hebreus, naquela região de Israel, é muito quente. Então, Jesus era negro, tá certo? Então, vamos lá. Vamos lembrar que o carioca gosta muito de soltar pipa. A pipa sobe contra o vento. O vento bate na pipa e a pipa sobe. Toda criança jovem soltou pipa, né? Em cima da laje, por aí. Usando a força oposta do vento. Então, usando a força oposta do vento, a pipa sobe. E assim os negros cariocas. Nós negros, usamos a força contrária para mostrar, para crescer, para evoluir e para mostrar à sociedade que nós somos a elite, nós somos melhores e provamos isso no dia a dia, no trabalho, em 24 horas. Então, os cariocas, os negros cariocas, na final dos clubes racistas, virou Nacunaíma, Pelé e Zumbi do Palmares e marcou o gol contra os racistas. John Kennedy, negro carioca, superior, inteligente, sagaz, comunicativo, herói negro, representante das favelas cariocas na ousadia. Então, o fato de John Kennedy ter marcado o gol representa tudo isso e muito mais. Continuando, negro carioca transformando o negativo em positivo, o racismo dos brancos em heroísmo negro. Para o negro é mais difícil, mais complicado, por isso o negro carioca é mais forte, sobrevivente, mais habilidoso, estilo Garrincha, também que superou, mais inteligente e faz a diferença superior e é campeão, tá certo? Então, há uma seleção natural. As adversidades da vida imposta aos negros carioca faz com que o negro seja mais performático, mais evoluído, cresça mais e tenha mais capacidade, inclusive de luta e de sobrevivência. O reggae profeta é o vídeo que está na internet, John Kennedy dançando reggae com a camisa do Clube de Regata Fluminense. A dançarina, nesse vídeo, usa a calça que eu fabriquei, Raiz DJ Tião Brasil. Vou repetir. Existe um vídeo profético, onde está na internet, onde John Kennedy dança reggae com a camisa do Fluminense e a dançarina dança reggae com a calça que eu fabrico, calça Rastafari, calça criada por mim, Raiz DJ Tião Brasil. O vídeo está na internet, eu vou postar ele em vários setores do Fluminense para que vocês possam ver um vídeo profético. Aqui eu falei para você que o Fluminense ia ganhar a partida antes do jogo, né? E houve isso, o Fluminense foi campeão. Falei que o Fluminense ia ser campeão por causa do racismo e foi o negro que marcou o gol do título. Raiz DJ Tião Brasil, já fui treinador do Fluminense por um dia, na final do torneio de Paris, Bordeaux contra Fluminense. O Fluminense deu um chocolate total no time do Bordeaux. O Washington Assis, era a época do Washington Assis, Leomir, e também do irmão do Ronaldinho Gaúcho, que jogava no Fluminense nessa época. Nessa época eu já tinha ali jogadores, eu já tinha falado comigo que o irmão do Ronaldinho Gaúcho jogava no Fluminense nessa época. O irmão dele era um grande jogador e era uma criança que estava lá em Porto Alegre. Então eu já tinha ouvido falar do Ronaldinho Gaúcho nessa época, muito antes dele estourar no profissional do Grêmio. Então, nessa época, então o irmão do Ronaldinho Gaúcho, por essa vivência comigo, por essa vivência lá em Paris, conduziu a carreira do Ronaldinho Gaúcho para jogar no Paris Saint-Germain. No Paris Saint-Germain, o Ronaldinho Gaúcho
acabou conhecendo o meu histórico no futebol francês, considerado o jogador mais técnico da Europa nos anos 80. Eu era considerado pela Federação Francesa de Futebol o jogador mais técnico na Europa nos anos 80. Eles me seguiam no meu clube, que era o Chaumont. Então, eles viram há uma legenda, há uma história sobre a minha passagem, sobre o meu futebol na França, e inclusive dirigentes do Paris Saint-Germain eram jogadores que jogaram comigo nos anos 90, eram jogadores que jogaram comigo nos anos 80 no Red Star, onde a gente foi campeão, e nosso treinador era o Philippe Troussier, que treinou várias seleções em Copa do Mundo, como seleção do Japão, introduzindo o Zico em seguida como treinador também na seleção do Japão. Quem abriu essa oportunidade para o Zico foi Philippe Troussier, meu treinador no Red Star. Conhecia meu trabalho França-Brasil de futebol, tá certo? Philippe Troussier, que foi treinador também da África do Sul, onde ele abriu o caminho para que Joel Santana fosse o treinador também da África do Sul, outro brasileiro, e também Philippe Troussier, francês, treinador do Red Star, clube que eu jogava, que eu era jogador e treinador. Ele também também ajudou no Nigéria a vários treinadores brasileiros, também serem treinadores da seleção do Nigéria, como Parreira, tá certo? Então esse intercâmbio França-Brasil com Philippe Troussier, treinador, acontece há muitos anos através da minha associação França-Brasil de Futebol. Então, por essa razão, Carbone, na final do torneio de Paris, na época do Washington e Assis, o Fluminense a máquina, ele me deu a permissão de orientar a equipe do Fluminense antes da partida contra o Bordeaux. Então, o Carbone ficou calado e quem fez a palestra para o jogo fui eu. Então, eu indiquei como o Fluminense tinha que jogar, como jogava o Bordeaux, e foi um chocolate total. O time do Bordeaux parou, chegou o momento que o time do Bordeaux parou e ficou assim, sem saber o que estava acontecendo, enquanto os jogadores do Fluminense estavam brincando de gato e cachorro com o time do Bordeaux. Ganhou, foi campeão do torneio de Paris, e eu era o treinador, e eu estava lá do lado deles, e foi eu que fiz a palestra técnica e tática antes da partida, orientando o time do Fluminense, aquela máquina na época. Leumi deve se lembrar, tá certo? E o pessoal que jogou aí no time do Fluminense, naquela máquina, deve se lembrar. A gente estava no hotel quando Carbone ficou de lado e falou: ele vai dizer como é que o time joga, como é que o Bordeaux joga, como é que o Fluminense tem que jogar. E aí eu fiz a palestra e foi sensacional. E o chocolate que o Fluminense deu no Bordeaux foi incrível. Virada de jogo, passe de trivela, passe de 30 a 40 metros. Foi brincaram de gato e cachorro com o time do Bordeaux. Tá certo? Então, essa aí foi um histórico, fica na história. Eu fui treinador do Fluminense na final entre Fluminense e Bordeaux em Paris, tá certo? A maioria, Carbone já faleceu, o Washington e Assis já faleceram, mas quem tiver vivo da equipe, você lembre. E lembrando também que o irmão do Ronaldinho Gaúcho, o treinador, o empresário do Ronaldinho Gaúcho, que é o irmão dele, jogava nesse time do Fluminense. Depois o Ronaldinho Gaúcho acabou indo para a França. Não é por azar. Então, o Fluminense, agora, desde 2017, que eu faço vídeo de conselheiro técnico e tático, eu sou treinador diplomado na França, criei a Associação França-Brasil de Futebol, criei um clube de futebol brasileiro em Paris, o Maracanã Futebol Clube. Então, tudo isso, o intercâmbio entre a França e o Brasil, que hoje é o Paris Saint-Germain, o Maracanã Futebol Clube é o Paris Saint-Germain, tá certo? Hoje, Paris Saint-Germain é um clube brasileiro com estatuto de clube francês, certo? Na diretoria, Leonardo, né? Muitos jogadores brasileiros hoje fazem parte da comissão técnica, da diretoria do Paris Saint-Germain, também no staff, na área ali do staff técnico, do staff que acompanha a equipe. Também tem vários brasileiros, fisioterapeutas, médicos, então acompanhando ali, tá certo? E também em campo, na equipe, tem jogadores brasileiros. Esse ano, a tendência do Paris Saint-Germain é se tornar mais francês dentro de campo, né? Eles querem virar mais francês
Mas o Paris Saint-Germain sempre foi, depois que o Qatar comprou, Qatar, que fazia parte da Associação França-Brasil de Futebol, comprou com esse objetivo de transformar o clube brasileiro na França, para aumentar o nível do futebol francês, e conseguiu várias vezes ser campeão. A seleção francesa, eu faço vídeo antes da Copa de 2018, que a França foi campeão, sou respeitado muito dentro da Federação Francesa. Francisco Filho é um treinador brasileiro dentro da Federação Francesa, né? Didier Deschamps também respeita o nosso trabalho, e muita gente nos acompanha também dentro da Federação Francesa. Então, a gente tem esse respeito, tá certo? Pelo nosso trabalho. Então, eu sou talvez mais respeitado na França do que no Brasil. O que eu posso dizer mais, o Lyon também, que adotou também essa vertente, ele contratou 8 jogadores brasileiros na época do Juninho, e hoje eu faço vídeo para o Lyon. O Lyon também, que tem um presidente que é dono do Lyon e dono do Botafogo, intercâmbio França-Brasil, que eu há muitos anos já faço. Eu criei um clube brasileiro na França no começo dos anos 90, então, quer dizer, nos anos 80, exatamente, final dos anos 80, então eu posso dizer para vocês que esse intercâmbio é muito grande e influencia muito o futebol francês junto com o brasileiro. O Fluminense, desde 2017 que eu faço vídeo para o Flamengo e para a seleção brasileira. O treinador do Fluminense foi contratado também pela seleção brasileira. E não é de bobeira, porque eu já faço vídeo para a seleção brasileira desde 2017, e inclusive foi um campeão da Copa América em 2019. Orientações diretivas, observações, conselhos técnicos e táticos, que eu faço esse trabalho de conselheiro técnico e tático imbatível e invencível. Para o Flamengo, tenho feito esse ano, agora não fiz, eu avisei o Flamengo em janeiro que não iria ganhar nenhum título, porque eu não ia fazer o vídeo como conselheiro técnico e tático do Flamengo, porque eu tenho dívidas a pagar, então eu estou priorizando esse ano de pagar minhas dívidas. Então não fiz nenhum vídeo para o Flamengo, e o Flamengo não ganhou nada. Em janeiro de 2023 eu avisei que o Flamengo não ia ganhar nada, porque é eu que faço o time jogar. Então não adianta contratar um caminhão de treinadores, não vai adiantar nada. E não é à toa que o Flamengo está nessa vertente também. Não só a seleção brasileira contratou o Diniz, como também o Flamengo contratou o treinador da seleção brasileira, entendeu? Para puxar aí, eu faço vídeo para a seleção brasileira e para o Flamengo. Então, desde 2017. 2017 eu faço para o Paris Saint-Germain, seleção francesa, já para a seleção brasileira, Lyon, Flamengo. Quem primeiro copiou meu trabalho de conselheiro técnico e tático foi o Abel, treinador do Fluminense. Na época ele treinava o Fluminense, ele copiou o meu trabalho, né? Abel jogou no Paris Saint-Germain na França, ele era zagueiro no Vasco, ele jogou na seleção brasileira e jogou também no Paris Saint-Germain, Abel, como zagueiro. Mas ele era tão, o baixo nível técnico, que ele acabou até como centroavante do Paris Saint-Germain. Teve uma partida que ele jogou de centroavante no Paris Saint-Germain, o Abel, que foi treinador campeão pelo Internacional. Tem vários títulos aí pelo Internacional, o Abel, que treinou o Flamengo também, chegou a treinar no Flamengo também. Mas o Flamengo não ganhava nada, e por isso eu tive que começar a fazer os vídeos para o Flamengo imbatível e invencível, e foi exatamente imbatível e invencível, o Flamengo campeão. O Logan desse presidente atual do Flamengo, Landim, Braz, Spindle, que era o logo desse grupo deles na campanha para ser presidente do Flamengo. Eles falaram que queriam fazer um Flamengo imbatível e invencível. Eles copiaram meu slogan de transformar o time imbatível e invencível, tecnicamente e taticamente, como